Olá, mãezinhas! Eu e o Leandrinho hoje passando daqui para falar assunto muito sério. E quando eu falo sério, mãezinhas, o negócio é sério para valer mesmo. O ponto que chega a vida de uma mãe especial quando ela se entrega a essa causa e ela não tem respaldo familiar, que é o que acontece com muitas e muitas mãezinhas, uma com umas situações um pouco mais amenas, outra um pouco mais grave e por aí vai afora. Porque na realidade as únicas que realmente acabam tendo esse compromisso, assumir essa doação de vida para a vida toda, é a gente. Outra pessoa não vai fazer isso. Hoje ao passar no médico, eu aqui no caso, coisa que a gente nunca faz, porque geralmente a gente só vive para poder cuidar deles, passar eles pelos médicos. O médico, depois de eu relatar os problemas, que eu tenho recorrentes, e desde os meus 40 anos, eu já estou com 52, eu já sabia do diagnóstico que é bem grave que eu tenho no meu ombro direito. E o qual, com o passar do tempo, eu ia perdendo até o movimento do meu braço. Já estou na vantagem porque eu não perdi, eu só perdi até agora o movimento de gravidade. Esse eu não tenho mais, então alguma coisa já se cumpriu. E movimento de pinça também já estou perdendo. Mas aonde eu queria chegar com esse relato hoje, tendo ido no médico hoje? A coisa se agravou de uma tal maneira que ele já queria me encaminhar para a cirurgia, fazer exames pré-operatórios, porque o problema, claro, se agravou, porque eu não parei de fazer força, eu não parei de lutar com o Leandro. Isso daqui é tudo uma cena forjada, porque não é assim de jeito nenhum, tanto que se ele fosse assim, eu não estaria com esse quadro aqui completamente gravíssimo aqui. Mas o recado que eu queria deixar, um recado de drama, oh meu Deus, todo mundo fica com dó de mim. Não, não é isso. Mas se vocês, mãezinhas, ainda estão numa idade aonde dá para vocês fazerem alguma coisa por vocês, que foi o que eu escutei do médico hoje, exercício de fortalecimento enquanto eles são mais jovens, para vocês na hora que fizerem força com eles. Isso eu falo para aqueles que têm o quadro de hipertonia, que nem o Leandro, que tem aquela força monstruosa e com a qual eu tive que lutar durante todos esses anos e vou continuar lutando. Se fortaleçam, se tiver família, procurem fazer com que a família participe, porque essa jornada sozinha, ela termina desse jeito. É muito triste, porque hoje em dia, quando eu fui procurar ajuda, a única coisa que eu escuto, já comentei com vocês aqui em vídeo, é que tem lugar para o Leandro numa instituição. Para ele tem, para mim não. É a única opção que existe hoje na minha realidade com ele, me separar dele. Isso eu não vou aceitar. Então, como eu disse para o médico, e ele ainda falando para mim que eu estava relutando e que eu deveria pensar muito melhor naquilo, porque é como se eu estivesse recusando a me cuidar. Eu falei para ele, doutor, quem faz uma cirurgia, a primeira coisa que precisa, o que é? Repouso, para se recuperar. Aí ele falou para mim, mas são só 6 meses. Eu falei, se não existe nem meio período na minha vida, que dirá 6 meses. E ele me vem com a resposta. Se você fizer a cirurgia e ficar 6 meses de repouso, você tem mais 40 anos pela frente. Se você não fizer a cirurgia e continuar com essa vida, eu não te dou 10 anos. Falar para vocês que eu fiquei impressionada? Nem um pouco, nem um pouco. A gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, o recado que eu queria deixar aqui, que é muito triste. Você se vê numa situação onde você até conquistou o que você queria. Um gigante cheio de qualidade de vida. Mas é justo a gente terminar desse jeito, sem a possibilidade até de se cuidar. Então, o máximo que eu vou fazer agora é juntar vários e vários laudos. Estou com um monte de exame para fazer. Para fazer cirurgia? Não. Para entrar na justiça e ver se consigo, só Deus sabe quando, a ajuda de um cuidador, porque a Beth não consegue mais essa missão, caminhar sozinha. Eu sei que muita gente vai deixar no comentário, Deus é mais, Deus é mais. Gente, outro recado que eu queria dar,
Vamos continuar com fé em Deus, sim. Todos os dias eu oro, todos os dias, só por isso que eu estou aqui. Não adianta ficar só nessa. Deus está com você, Deus não sei o que lá. O corpo, ele chega uma hora que ele fala assim, negócio é o seguinte, tô precisando de ajuda. Entendeu? Fé sim, só que a fé tem que estar somada com cuidado. Como disse o médico, como é que você cuida se você não cuida de você? Então tem que ter a fé em Deus sim. Mas mãezinhas, se vocês ainda estão numa situação ainda lá atrás que dá para se cuidar, se cuidem para vocês não chegarem nesse patamar aqui. Tá bom? Eu queria deixar essa reflexão para vocês hoje. E essa carinha aqui, depois vocês nem precisam falar no comentário, oh meu Deus, por que vocês foram, por que você foi falar essas coisas perto dele? Assim que eu desligar a câmera, ele levanta a cabeça e começa a dar risada, viu? Isso daqui não presta, viu? Isso daqui é safado, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá dando risada aqui, ó. Porque ele sabe que depois todo mundo fica com dó.